Esse tipo de personalidade sempre atrai pessoas abusivas. Para ter o amor do outro, você não pode existir. É claro que você vai criar um abusador na sua vida, porque você já se abusa. Perigo, você vai morrer. Olá, seja muito bem-vinda, mulher soberana. Eu quero te contar que aqui nesse canal nós temos técnicas, meditações, aulas de yoga e um assunto e um conteúdo incrível para você ativar a sua força e o seu poder interior. Eu sou Angel, mestra em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para mulheres. E hoje eu quero falar sobre a questão do amor e da rejeição. Quanto mais eu amo, entre aspas, mais ele me rejeita. Sente essa frase. Quanto mais eu faço por ele, mais ele me maltrata. Isso acontece com você? Isso acontece com você? Sente um pouco isso aí. Primeiro eu vou desenvolver algo sobre a consciência infantil e a consciência adulta. O que é a consciência infantil? A consciência infantil é a forma infantil como você percebe as relações. A consciência infantil ainda você projeta no outro a responsabilidade que é sua. Tudo que você se incomoda no outro, se você fala mal do outro, se você o outro ainda ele tem poder sobre a sua vida, você ainda pulsa na consciência infantil. E a consciência adulta, ela tem como o eixo a autorresponsabilidade. A consciência adulta, ela sabe que o outro nada mais é do que um avatar de si mesma para trabalhar. O outro é como se fosse um mapa, onde ela olha para o mapa e ela percorre, ela começa a investigar o território aqui dentro. Então, a consciência madura, ela entende que o outro é um mapa para a autoinvestigação. E a consciência infantil sempre joga no outro a responsabilidade da sua insatisfação. Compreendido? Então, se você ainda fala mal do outro, se você ainda é aquela pessoa que não sabe se responsabilizar, tudo é minha responsabilidade? É. A consciência adulta entende que você vive numa vida de cocriação, que o seu inconsciente cria o tempo todo. E você, como adulta que é na consciência de soberania, você começa a investigar profundamente o que está no seu inconsciente para que você possa transformar. E a consciência infantil, o que ela faz? Ela projeta, 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 projeta. Ela não quer se responsabilizar. Quando o outro fecha ela no trânsito, é o outro que está errado. Você não para pensar de qual parte minha está permitindo que alguém venha me invadir, venha me atravessar. Então, eu quero trazer esses dois conceitos muito importantes, consciência infantil, consciência adulta. No processo do amor, tá? Das relações humanas, você precisa compreender também que você tem uma forma infantil e uma forma adulta de relacionar. Então, quando você chama de amor, eu não gosto muito de trabalhar com a palavra amor, porque ela está muito vulgarizada, mas vamos falar sobre o que nos atrai um no outro como parceiros e parceiras. Então você tem duas formas, né? Infinitas formas de amar, mas duas formas de perceber o amor. A forma infantil e a forma adulta. A forma infantil, ainda você coloca a responsabilidade do outro de te fazer feliz. Ainda você se submete ao outro para se sentir feliz. A forma madura de perceber o amor é onde você vive livre na relação do outro e sabe que tudo que me incomoda, tudo que o outro vem só para me ensinar. E aí é uma relação de amor onde eu estou feliz com a felicidade do outro. Eu estou feliz se ele está se divertindo com outra pessoa e não é comigo. Porque na consciência infantil a gente quer estar junto, a gente quer o tempo todo ter o controle daquele ser que a gente, entre aspas, diz que ama. Então eu vou falar sobre esse tipo de personalidade que vive o amor, entre aspas, tá, gente? Infantil e ainda assim vive a rejeição, tá?
Esse tipo de personalidade sempre atrai pessoas abusivas. Por que que você atrai relações abusivas? Por que que o seu campo, ele magnetiza pessoas que invadem o seu espaço, que te rejeitam? Porque a rejeição, a energia da rejeição, ela só está presente no campo da consciência infantil. No campo da consciência adulta, você não sente rejeição. Anota essa chave. Por quê? Porque você não se rejeita, porque você se alimenta, porque você se ama, se cuida, não se rejeita. Eu só sinto a rejeição porque eu já faço isso comigo. Então, esse tipo de pessoas que volta e meia, tretou e relou, tá sentindo que o outro tá te rejeitando, que o outro tá te excluindo, para e pensa. Para e pensa, o que tenho eu com isso? Aonde eu não estou vendo, aqui dentro, que eu estou criando no outro a energia da rejeição. E aí você pode fazer uma retrospectiva na sua vida e perceber como que a sua criança relacionava dentro de casa, na família. Você era uma criança onde você era boazinha, não podia dar trabalho, né? Você sempre preocupava com os outros. Por quê? Porque no seu radar, você captou as crenças da seguinte forma: para eu ser amada, eu preciso fazer tudo para o outro. Nessa crença, tudo começa a se desenvolver. Porque você entende que amor significa fazer pelo outro. O outro só vai me amar se eu fizer tudo por ele. Se eu fizer por mim, o outro não vai me amar. Olha que balaio de gato. E aí começa a saga. Sabe, a sua adolescência, você é aquela que não tem voz ativa, que não sabe se posicionar. Você é aquela que cede tudo para o outro. E aí você vai construindo uma vida onde você não existe. Você não se faz existir. Onde as pessoas, entre uma e outra, você sempre vai ser a rejeitada. Sempre vai ser a que não tem valor. Principalmente nas relações, onde você não é respeitada. Por quê? Porque desde pequena você compreendeu que para ter o amor do outro, você não pode existir. Você não pode se posicionar. Você não pode fazer por você. Porque se você fizer por você, você está tirando do outro. Faz sentido para você? Faz sentido? Isso é uma forma infantil de manipular. Isso é uma forma infantil de barganhar o amor do outro. E aí você sempre vai vivendo sem energia. Completamente sem energia. Porque você tira daquilo que precisava te dar e dá para o outro. Você tira de si para dar para o outro. A gente só dá para o outro aquilo que transborda de nós. A gente só dá para o outro aquilo que nós temos sobrando em nós. No que eu estou dizendo, não é nessa questão da matéria. Na matéria também, mas eu estou dizendo na questão de amor, de carinho, de afeto, de cuidado. Você se destrói, você fica em pedaços para deixar o outro inteiro. Você se estrumbica para que o outro possa ficar inteiro. E aí você responsabiliza o outro. É o outro que está te rejeitando. Pensa bem. Pensa bem o que você está fazendo da sua vida. E sabe por que ele te rejeita? Sabe por que ele não te considera? Porque primeiro você está se rejeitando. Porque primeiro você está se desconsiderando. Você vai se perdendo tanto de si que você vai desconectando daquilo que você gosta, vai desconectando da sua identidade, vai se desconectando totalmente da sua própria vida. Você vive como se fosse uma sombra da vida do outro. É muito sério isso. É muito sério isso. Então, o processo de rejeição, primeiro você precisa entender. Não é a responsabilidade do outro.
Por que eu estou atraindo alguém abusiva? Você precisa sim fazer um trabalho de investigação e ver aonde que na sua família você compreendeu que para pertencer, para estar dentro do código familiar, dentro do sistema familiar, você precisava se anular. Quantas pessoas, quantas mulheres vivem isso? Quantas mulheres? E como você pode sair desse lugar? Como você pode soltar isso? Primeira coisa, você não precisa chegar no fundo do poço para experimentar a mola que te propulsiona para cima. Você pode começar a perceber o quanto você está sem energia, o quanto você não se sente bonita, o quanto você não se sente capaz, o quanto você não se sente forte, o quanto você não confia em você. Por quê? Por quê? Porque você foi depositando tanta energia no outro, é sempre para o outro, sempre para o outro, sempre para o outro, sempre para o outro, que você vai ficando desvitalizada. E nessa história toda, eu preciso te contar que o que você faz? Você pega todas as funções que os seus pais fizeram enquanto você é criança, que é o quê? Te dar atenção, te dar amor, te dar afeto. Pega essa função, desloca para os seus companheiros. Qual é o trabalho? Pega essa função dos seus pais, ao invés de deslocar para os seus companheiros, para que eles possam te nutrir, para que eles possam te dar afeto, para que eles possam te dar, entre aspas, a felicidade, você precisa fazer o movimento aqui, ó. Você colocou lá, na verdade, não é o outro que vai trazer isso para você, é você. Lembra da consciência adulta e a consciência infantil? O amor maduro e o amor infantil? O amor maduro, eu pego essa função dos nossos pais e trago para mim. Eu me torno pai e mãe de mim mesma. Eu não transfiro para o outro, eu não projeto, eu não espero que o outro faça de mim. Então você fica nesse lugar completamente desvitalizado, não consegue tirar força para viver a sua própria vida. Por quê? Porque depende do outro para viver. Angélica, como que eu vou sair disso? Como? Primeiro você precisa acreditar. Você precisa acreditar e dar o primeiro passo de parar de fazer para o outro para ter o amor dele. Não faça nada para o outro que esteja desnutrida ao fazer. Você só vai começar a fazer pelo outro, como eu já disse, aquilo que é natural você fazer. Então a desvitalização que acontece aí dentro nada mais é do que você está tirando a sua energia para dar para o abusador. É claro que você vai criar um abusador na sua vida, porque você já se abusa, você já se atropela, você já não se respeita. Fala uma coisa, o que você fez para sua vida hoje? Você conseguiu parar para pensar em você? Quantos por cento do seu dia você pensa em você e você pensa no outro? Você ainda depende do olhar do outro para fazer o que você quer ou não? O outro baliza os seus movimentos na sua própria vida? Ou você está começando a gerar a sua própria, a resgatar a sua própria identidade? Respira nisso. Mas, Angel, como que eu faço isso? Queira, querendo, decidindo. Você vai esperar ficar no fundo do poço? Você vai esperar ficar obesa? Você vai esperar ficar com insônia, depressiva, ser traída, continuar sendo maltratada, continuar sendo rejeitada, continuar na sua carência? A sua vida está triste, porque você está esperando o outro para suprir as suas necessidades. Comece a correr o risco de fazer por você. Não mais
acredite que o outro é responsável pela sua felicidade. Você pode sim viver sozinha. Você está desconectada de você. Comece uma conexão com você. Comece a pensar em você. Primeiro passo, Angélica, basta. Eu decido. Eu quero. Comece a se observar. Comece a observar os padrões no qual você se anula. Muitas vezes você nem se posiciona por medo. Comece a perceber o quanto o medo rege a sua vida. Para mudar, você precisa correr riscos. Mudança requer força de vontade, requer quebra de padrões, requer sair de um ciclo vicioso. Então vamos aos passos para você transformar isso. Vamos aos passos para você gerar um movimento aí dentro, tá? Lembra, tudo que você vai mudar, você primeiro precisa ativar o seu eu observador. A gente não muda nada sem antes observar, começar a perceber como que tá a realidade ao seu entorno, qual é a realidade que você cria. Comece a registrar, registre os seus padrões. Registre cada vez que você deixa de fazer por você para fazer para o outro. Registre o quanto é difícil para você fazer por você. Registre mínimos detalhes. Ó, hoje, por exemplo, uma pessoa estava aqui na mentoria, ela comprou um desodorante que ela não gostou do cheiro. Ela falou, eu vou usar até o final e não vou comprar mais. Eu falei, uai, mas espera aí. Você não gostou, não tá te fazendo bem. Só porque você comprou, você vai usar até o final? Passa para frente. Isso é um processo de completo falta de amor próprio, de completa falta de autocuidado. Para o outro, pode, para mim, não pode, né? Eu tenho que ficar com o pior. Outra pessoa também que fala que na hora que está comendo e os filhos largam no prato, ela vai lá e come para não jogar fora. Porque aprendeu em casa que se desperdiçar comida está errado. E se eu desperdiçar, e aí, como é que vai fazer? Outra coisa, conheço outra pessoa que não consegue negar para o outro nada. Tudo ela fala sim, sim, sim. Sabe por quê? Porque tem medo de perder o amor do outro. Eu conheço um pai de família, um adolescente de 18 anos, 17 para 18 anos, que não consegue colocar limite no filho, porque tem medo de perder. Olha o tamanho da doença. E quem percebe isso é o próprio filho. Isso está no meu consultório. Aquela pessoa que não consegue simplesmente falar, não, hoje eu não posso. Agora eu quero ficar sozinha. Agora eu quero sair para dançar. Ou eu quero tomar... Ah, não, eu vou tomar um vinho com ele, porque se eu não tomar o vinho com ele, ele vai ficar com raiva. Gente, aonde está a sua liberdade? É claro que ele vai te desconsiderar. É claro que ele vai te rejeitar. É claro que ele não vai te valorizar. É claro que ele vai te trair. É claro. Você já se trai. Você já se desvaloriza. Você já se desrespeita. Então lembre-se, voltando lá no passo a passo, observa tudo isso que pode estar manifestando na sua vida. Registra. Aí você vai precisar ter coragem de quebrar padrões. Quebre padrões. Naquele lugar que você tem dificuldade de falar não, você vai precisar falar não, tá? E aí, quando você falar não, você vai sentir uma dor horrorosa, física, porque ali o cérebro vai estar dizendo perigo, você vai morrer, porque o cérebro entende. Se você quebrar padrões, você está em perigo. Você vai precisar passar por essa abstinência comportamental. Você vai precisar passar por essa quebra de padrões para perceber que você não morre, para perceber que você começa pouco a pouco a gerar alto valor. O outro começa a olhar para você de uma outra forma, tá? Então, o grande segredo para você sair desse ofurô de cocô,
é a primeira coisa, observar aonde estão os seus padrões destrutivos, onde você se atropela, onde você se estupra, onde você se prostitui, onde você faz para o outro para ter o amor dele e se prejudica. E aí, nesse ponto onde você já registrou, você vai fazer diferente. Vivendo a abstinência, a dor da abstinência comportamental. E aí você vai seguindo passo a passo. Sempre, todos os dias, é igual um alcoólatra. Você é tão viciada nesse comportamento quanto um alcoólatra é viciado no álcool. Então é dia por dia, diariamente, você fazendo esse exercício. Chega de dizer não para mim e sim para o outro. É um trabalho, é um trabalho, é um trabalho. Tá bom? Então, respira fundo aí. É um assunto delicado. Você precisa sim. É um trabalho profundo. Se você quer realmente sair desse lugar, você precisa se dedicar, se comprometer, se envolver com toda a sua história, com seus pais, com toda a sua criança, com todas as suas crenças. É um trabalho profundo, tá? Sair de um relacionamento abusivo, sair desse lugar de autorrejeição, te pede muito compromisso. Compromisso com você, compromisso com a sua história, compromisso com as suas crenças, com os seus padrões. Você precisa sim usar o outro como uma referência, um mestre para te ajudar a te resgatar. Sair da consciência infantil e acessar dentro de si a consciência adulta. Fechou? Então, se você gostou desse conteúdo, se você sentiu tocada, você vai dar um like aí, você vai curtir. Sentiu que tem alguém que precisa desse conteúdo, compartilha. Se você ainda não está inscrita no nosso canal, faça a sua inscrição aqui, ativando o sininho para que você receba as nossas notificações. É um assunto que mexe realmente com a gente. Mexe comigo, mexe com você, porque é um trabalho de autorresgate. Você foi... É como se você tivesse sido capturada por você mesma e colocada no calabouço. E lá você não tem mais voz. Amordaçou e algemou. Então, se você sente que alguém possa se beneficiar, leve esse conteúdo para o mundo e comece a trabalhar a conexão com você, se tornando aí a mãe e o pai de você mesmo, ok? Assim é, assim será, está feito, feito está. Arrou! Um beijo e até a próxima.